Olá, bem-vinda e bem-vindo se você mora no Brasil, bem-vinda e bem-vindo. Você conhece essa birosca em que a gente vive. Pois agora chegamos ao ponto em que começam a sair decisões judiciais nas quais pessoas que foram diretamente atacadas por aqueles que querem insistir em coisas como kit Covid e terraplanismos em geral, conseguem indenizações por causa de fatos assim. Eu vou comentar sobre uma sentença que saiu recentemente. Eu não vou dar aqui nomes para preservar, inclusive, o médico, mas eu quero falar sobre essa sentença que saiu na Justiça de São Paulo, falando sobre um médico que processou uma ex-paciente porque essa paciente insistia em que o médico prescrevesse para ela o kit Covid, ou como ela diz, o remédio do presidente, e o médico se recusou, e aí ela falou que o médico era um monte de coisas, fez algumas ameaças, e o médico então ajuizou uma ação de indenização, além do pedido para que a postagem que ela fez na rede social fosse excluída. Então, é um pouco sobre isso que eu quero falar e a gente pensar um pouco sobre esse momento que nós estamos vivendo, né, bizarro que nós estamos vivendo. Pois bem, Birosca News, esse quadro que eu faço todas as terças e sextas-feiras, aqui pelo Instagram, e o conteúdo fica disponível no youtube.com/c/Alexandre Bahia, também disponível. O podcast do Birosca News fica disponível no Deezer, Spotify e outras plataformas de podcast. E uma novidade, foi criado também um canal no Telegram. Então, para aqueles e aquelas que usam o Telegram, podem procurar Birosca News também. Os links de todos esses estão disponíveis no meu perfil do Instagram, na bio do meu Instagram, instagram.com/alebahia_. Pois bem, o que foi esse caso, então? Em maio do ano passado, uma mulher procurou o médico alegando que ela estava com alguns sintomas de tosse seca, enfim. O médico, então, disse que ela teria que... descartou o Covid na época, mas disse que ela teria que fazer um eletrocardiograma. E a mulher se recusou a fazer o eletro, segundo a narrativa do médico, dizendo que ela queria, abre aspas, tomar o remédio do presidente, ou seja, ela queria que o médico receitasse para ela a cloroquina e azitromicina. O médico disse que não faria isso porque ela não tinha suspeita de Covid, afinal de contas, e que ela, esses remédios, por causa da idade dela, da condição física dela, poderiam trazer efeitos colaterais sérios, graves, que aí sim poderiam colocá-la em risco. Ela insistiu nisso e ele então chamou 5 colegas daquele hospital, um hospital particular de São Paulo, no estado de São Paulo, e os 5 colegas dele também concordaram com o médico de que o tal kit Covid não tinha comprovação científica e que poderia causar riscos à saúde dela. A mulher, que é advogada, esqueci de falar, ela é advogada, a mulher ameaçou fazer um boletim de ocorrência contra o médico, e inclusive dizendo que caso ela morresse, o médico seria processado por um dos 5 filhos dessa mulher que são igualmente advogados. Ela disse também que o médico, segundo consta na petição inicial do médico, que o médico que a atendeu, assim como 5 colegas deles, seriam todos comunistas. E aí, ela não satisfeita com isso, ela fez uma postagem no Facebook em que ela vai dizer uma série de impropérios sobre a atitude do médico, e ela vai, eu estou tentando só achar aqui ela vai dizer que hospitais particulares se recusam a prescrever a hidroxicloroquina, e ela dá o nome do médico, o nome do hospital, e disse que ela chega à seguinte conclusão: se onde estou pagando não me receita, imagina onde devem dar de graça. Assim as pessoas continuam morrendo por não estarem tomando o remédio correto. Essa é a postagem que ela fez, dando, como eu disse, nome do médico, do hospital, CRM do médico,
E aí então o médico a processa. Na defesa, ela tenta se desculpar, mas ela não nega que tenha de fato exigido que o médico receitasse para ela aquele medicamento, o remédio do presidente. E ela diz que continua acreditando naquilo e que da próxima vez ela iria procurar o Hospital Sírio-Libanês, mas ela foi mal informada de que o Hospital Sírio-Libanês já afirmou categoricamente que não vai, que esse tipo de tratamento não é correto. Pois bem, o médico alega que essa atitude dela feriu o artigo 17 do Código Civil, que diz que o nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. E aí, portanto, sem entrar no mérito se ela cometeu ou não crime de difamação, injúria, enfim, nós temos, de acordo com o juiz, exatamente a hipótese do artigo 17 do Código Civil. E isso é algo muito importante para todas aquelas pessoas que se valem de redes sociais, né, sem muito cuidado. O artigo 17 do Código Civil vai justamente trazer essa responsabilidade por tudo que a gente faz de postagens, inclusive em redes sociais, para que não façamos como fez essa mulher. O juiz condena essa mulher ao pagamento de 10 salários mínimos. Ele nega o pedido de justiça gratuita. Por incrível que pareça, essa mulher, que é advogada em milhares de ações nos últimos anos, ela requereu justiça gratuita, o que foi negado. Além de ter que pagar 10 mil reais, 10 salários mínimos de indenização, e ela ainda foi condenada a apagar a postagem que ela havia feito no Facebook. Algumas coisas que o juiz fala nessa ação, elas são muito importantes, além da questão da responsabilidade que a gente tem que ter com o que a gente escreve nas redes sociais, isso é algo que vale para todos e todas nós. É importante que algumas coisas que o juiz também destaca. Por exemplo, a questão da liberdade de expressão. A mulher alega que ela tinha liberdade para poder falar essas coisas. E algo que é importante a gente chamar a atenção é de que a liberdade de expressão tem limites. E um limite da liberdade de expressão é justamente a exposição de uma pessoa ao desprezo público, nos termos do Código Civil. Não há ali nenhuma intenção informativa, há uma intenção clara de expor o médico. E considerando os tempos em que nós estamos vivendo de violência, nada impediria que outras pessoas da mesma bolha social, da mesma bolha virtual que essa mulher vive, de repente pudessem procurar esse médico e o agredir, né? Como foi noticiado por aí sobre a candidata ao Ministério da Saúde, que depois que descobriu determinadas coisas sobre ela, ela também sofreu agressões desse tipo. Como o Gustavo está lembrando aqui, não existe direito ao abuso. O que justamente nós temos aqui, a liberdade de expressão, ela se configurada, a expressão, quando é configurada como abuso, ela não é protegida pela Constituição, né? Ela não é protegida justamente quando ela configura discurso de ódio. O discurso de ódio não é protegido pela Constituição. Aliás, uma coisa que o juiz chama a atenção é de que se ela não gostou da prescrição que foi dada pelo médico, ela sempre pode pedir uma segunda opinião. Ela pode procurar outros médicos, ela pode procurar tantos médicos até achar um médico que resolva prescrever para ela o remédio que ela quer. O que ela não pode de forma nenhuma, o que um paciente não pode de forma nenhuma, é querer impor para o médico qual o tratamento que essa pessoa quer receber. A pessoa pode dizer que ela não quer receber aquele tratamento, pode procurar uma outra opinião, mas ela jamais pode impor para o médico, né, que tenha um conhecimento técnico sobre isso. Nesse sentido, o juiz é muito feliz ao lembrar o chamado efeito Dunning-Kruger, que eu vou linkar aqui na descrição desse vídeo, que é uma pesquisa de de uma universidade americana, de 2 pesquisadores, em que eles vão falar justamente sobre essa ideia de uma superioridade ilusória que algumas pessoas têm, que não têm conhecimento técnico sobre determinada matéria, mas justamente por não terem conhecimento técnico sobre aquela matéria, acabam se achando detentoras do saber, inclusive contra aqueles que detêm o conhecimento técnico. E isso é algo tão
sério e precisa ser tão lembrado nos dias em que nós estamos vivendo de terraplanismos em geral, que habitam aí as redes sociais, não é? Mas é importante então a gente destacar que isso não é uma questão só de ridículo público, isso é uma questão que pode levar à geração de danos e de pedidos de indenização, e é muito sério, não é? E é algo que a gente tem que acompanhar e responsabilizar as pessoas pelas coisas absurdas, estapafúrdias que elas dizem nas redes sociais. Foi justamente o que esse juiz, de maneira muito correta, na sentença dele, chama a atenção. Ele vai chamar a atenção de que ela expôs o médico ao desprezo público, é uma publicação que qualquer um pode acessar. Ela tentou coagir o médico para que ele fizesse a prescrição dos remédios que ela queria, sob pena de que seria feito um boletim de ocorrência contra ele. E ainda fica chamando o médico de comunista porque o médico não quis prescrever o remédio do presidente para ela, né? E diante dessa situação, essa é uma sentença que vale a pena ser lida. Eu não vou colocar aqui a referência a ela, mas ela é de fácil acesso para quem quiser achá-la por aí. O que a gente precisa, mais do que nunca, para finalizar aqui o vídeo, é ter claro que a imagem de uma pessoa, ela, ao ser exposta em redes sociais, tal qual nós temos visto hoje, as imagens das pessoas, as carreiras das pessoas, né, que de repente são expostas de maneira gratuita, como foi este caso, em que o médico simplesmente não quis cumprir aos caprichos, né, de uma paciente que queria que fosse dado a ela uma prescrição de um remédio que a OMS diz que não funciona, que o Conselho Federal de Medicina, ainda que tenha uma posição meio dúbia, ele garante ao médico a primazia sobre a definição de qual é o tratamento correto, enfim, e ainda expõe esse médico numa rede social, fazendo com que ele esteja literalmente exposto a sofrer consequências não só na sua carreira, mas também, inclusive, na sua vida pessoal e na sua própria integridade física. Isso é tudo muito sério e nós precisamos, mais do que nunca, agir diante desse tipo de fake news, desse tipo de histeria coletiva e desse tipo de abuso da liberdade de expressão que se configura, na verdade, em discurso de ódio. Bom, eu agradeço a presença de todas e todos que passaram por aqui, deixaram seus comentários. Tenho recebido algumas sugestões aí de outros temas sobre Birosca. De repente, na sexta-feira, retomo alguns desses temas. Mas, infelizmente, o que não faltam são coisas malucas, absurdas, tapafúrdias para a gente falar nessa birosca de país em que a gente vive. Sexta-feira eu estarei de volta, então, para falar de mais alguma coisa dessas aí. Obrigado a todas e todos. Até lá.